Olá, pessoal! Mais uma palavra de reflexão. Bispo Abenilson, direto do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós iremos tratar de um tema que é o pecado. O tema sobre pecado. Aí alguém pode falar, mas o que tem a ver? Palavra de reflexão. Vocês vão perceber que tem tudo a ver. Irei falar pecado, causas e consequências. Existem 3 perguntas que são importantes quando se trata desse tema pecado. A primeira é: onde se originou o pecado? Como se originou? E quando se originou? Temos consciência, nem todos têm essa consciência ou esse conhecimento, mas o pecado, ele surge, ele tem origem no mundo espiritual. A Bíblia nos dá referência lá em Isaías 14 e em Ezequiel 28. A Bíblia diz que esse ser é um ser perfeito, por nome Lucifer. Um anjo que era aferidor de medida, um anjo que era sábio, um anjo que era diferenciado dos demais, e a Bíblia diz que ele era um serafim ungido. Olha, serafim ungido. E ele ostentou não ser maior do que Deus. Ele quis ser igual a Deus. Olha a inveja, pessoal. Uma das coisas terríveis que algumas pessoas têm é a inveja. E isso parte de quem? Do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. E algumas pessoas acham que não tem nada a ver, que tudo é relativo, que tudo pode, mas nós temos ciência que o inimigo, ou melhor, ele era um anjo bom, porque Deus dotou os anjos de livre-arbítrio. Imagine se todos fossem igual robôs, só obedecendo o que Deus mandasse. Como seria? Só que nós sabemos que não foi assim. Os anjos foram dotados de livre-arbítrio. Por isso que uma terça parte de anjo acabou tomando o partido de Lucifer, que lá na frente seria Satanás. E nós temos alguns pontos lá em Isaías 14, 13 e 14, que ele diz, o próprio inimigo, que nesse momento ele era Lucifer. Ele disse: eu subirei aos céus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, ou melhor, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E lá em Lucas 10, 19, Jesus diz: e via Satanás cair do céu como um relâmpago. É daí que tem a teoria do Big Bang, é aí que tem a teoria da evolução, porque a queda dele foi um estrago terrível, causando um grande fenômeno natural. E nós sabemos que depois desse ocorrido, Eva é seduzida, ou melhor, pela serpente, Adão é seduzido por Eva, se deixa ser levado e acaba pecando, dando início à segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Os olhos de Adão é aberto e agora todos, quando são gerados, agora são descendência de Adão. E nós temos base lá em Lucas, ou melhor, em Gênesis capítulo 5, que diz agora que Adão gerou filhos e filhas segundo a sua descendência. Aí no Salmo 51, verso 7, Davi diz: em pecado fui gerado, iniquidade me concebeu a minha mãe. Agora todo indivíduo, todo ser humano já nasce com uma semente do pecado em si. E o que é pecado na verdade? Qual é o seu sentido religioso? Errar o alvo. E nós temos aí exemplos de pessoas que não conseguem acertar o alvo. Quando nós erramos,
nós pecamos. E isso dá origem ao quê? Errar o alvo. Então o pecado agora se torna algo universal, o pecado atinge agora toda a raça humana. E como a Bíblia, a palavra de Deus, irá nos mostrar esse sentido da palavra pecado. Como que a Bíblia descreve? Errar o alvo é uma dívida. O pecado acaba sendo uma desordem, é uma desobediência, uma transgressão contra Deus, é uma queda terrível, é uma derrota, é impiedade e erro. Por que impiedade? Porque nós temos aí a diferença, não é, daqueles que pecam consciente e daqueles que pecam de forma consciente. Já é impiedade, já é um pecador com consciência, que quer dizer o ímpio. Não quero dizer que um é melhor do que o outro, mas o pecado gerado por aquele que conhece tem um peso maior. Então nós sabemos que o pecado faz desordem, é uma queda, é um erro. E através disso, todo ser humano perde um contato direto com Deus. E sabemos que existem 7 pecados que são classificados como, ou melhor, classificados como pecados capitais, que são pecados terríveis, que é o orgulho, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. São pecados que são terríveis. E isso tem sido tem crescido de uma forma terrível na vida de muitas pessoas que acabam dando luz ao pecado. Aí o pecado tem uma extensão muito grande. Começou no mundo espiritual, do diabo aos anjos, dos anjos até Adão, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, e de Abraão até a lei, e da lei até Cristo. Só Cristo para nos salvar e para nos libertar do pecado. Sabemos que o pecado também traz 3 grandes consequências, que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é aquela que o cristão perde totalmente o contato com Deus, não tem força para orar e nem buscar. A morte física é aquela que do pó veio e para o pó tornará. E a morte eterna é uma morte sem Deus. É uma morte que o indivíduo, quando entra nesse estado de morte, ele já está sentenciado para o lago de fogo, o lugar que será reservado para Satanás, os demônios, os anjos caídos, que são os demônios, a besta, o anticristo e o falso profeta, e todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E sabemos que o pecado ele é imputado, o indivíduo acaba tendo uma consciência pesada, porque a sua própria consciência o acusa. O pecado traz um juízo, traz um peso. Sabemos que pelo pecado, ou melhor, pela consequência do pecado, a terra geme, a criação, o povo que muitas vezes está na igreja buscando a Deus, porque por causa de todos acabam pagando pato. O exemplo de Acã, que colocou a capa na sua tenda e ali todos pagaram o pato. O exemplo de Jonas, pela desobediência. Então nós sabemos que quando tem pecado oculto, toda a igreja ou todos os fiéis acabam sofrendo. O próprio Espírito Santo ele intercede por nós para que o povo se arrependa do seu pecado, porque ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E sabemos, não é o corpo que peca e nem o espírito, quem peca é a alma, porque na alma é sentimento, vontade, memorização, tudo está ligado à alma. Então quem peca é a alma. E sabemos que tem vários tipos de pecados terríveis, como o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, inimizade contra Deus, porfias, entre outros. Então, meus queridos, eu quero dizer que a solução de tudo isso é buscar a Deus, deixar essas práticas e voltar ao Senhor, porque Ele está sempre pronto para nos perdoar. Busque a Deus de coração, se livre disso, porque o pecado é errar o alvo. Por isso que eu disse lá no início, causas e consequências. Então vamos buscar a Deus, vamos pedir para Deus esse livramento, entendendo que Deus é poderoso para nos guardar. E com vocês, Bispo Abenilson, com mais uma mensagem de reflexão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, se inscreva, deixe uma mensagem, compartilhe, porque eu conto com vocês.
Um forte abraço e fique com essa meditação.